Você já ouviu falar em Viktor Frankl, logoterapia e a psicologia do sentido da vida? Não? Então continua nesse vídeo que hoje você vai conhecer. Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Ó, depois de alguns meses off aqui do canal, já deu até pra sentir saudade, hein? Gente, é aquilo, né? Como eu sempre falo com vocês. A minha ideia aqui no canal não é ficar trazendo conteúdo, enchendo linguiça, sabe? Falando de coisas aleatórias que não tem conexão com aquilo que eu tô vivendo, sabe? Do lado de cada tela do YouTube, na vida real. Eu sei que aí todos os estudiosos do YouTube sempre falam, né? Que pra crescer no YouTube você precisa de frequência, você precisa estar sempre mandando vídeo e tudo mais. Só que, gente, isso pra mim, assim, não faz muito sentido, sabe? As coisas que eu faço, né, que eu produzo, precisam fazer sentido pra mim e também para as pessoas que estão aqui consumindo, né, para essa comunidade que eu tô aqui no YouTube criando junto com vocês. Então é claro que eu quero, né, eu vou me esforçar para estar sempre aqui, esse é o meu desejo desde que eu reativei o canal. Mas, gente, falando sobre coisas que façam sentido, que tenham relação com o que eu tô vivendo, com o que eu tô construindo enquanto ser humano, enquanto futura psicóloga. Então, assim, quando a gente estuda qualquer coisa, não só psicologia, né, a nossa mente se abre, a gente conhece novos assuntos, né, coisas que vão se conectando com a nossa realidade, vão nos fazendo pensar, né. Então, assim, é isso que eu quero trazer aqui pra vocês, sabe? Eu não quero estar aqui, né, só por estar, mas eu quero estar aqui com um sentido, e tudo isso que eu tô falando aqui nessa introdução já é conteúdo do vídeo, porque hoje o papo é justamente sobre isso, sentido. Bom, recentemente eu li um livro que mexeu muito comigo. O livro se chama Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. E qual é a ideia do vídeo de hoje, né? Eu quero falar resumidamente sobre alguns pontos que me chamaram mais atenção nesse livro, fazer uma breve apresentação, né, para quem não conhece, de quem é Viktor Frankl, o autor do livro, além de apresentar para vocês essa abordagem da psicologia que é a logoterapia de Viktor Frankl, a qual eu comecei recentemente a estudar, né, e que com o pouco que eu conheci até aqui já me despertou bastante interesse. Bom, mas então vamos lá, né? Vamos começar do início. Quem foi Viktor Frankl? Ele era um médico lá em Viena, né? E ele tinha, assim, duas habilitações, tá? Ele era neurologista e ele também era psiquiatra. Porém, ele também tinha ali um lado bem interessado na filosofia, né? E também foi quando ele começou a ter contato com as obras de Freud e ele foi se interessando cada vez mais. Inclusive, ele e Freud trocaram cartas, né? Eles chegaram a se conhecer pessoalmente. Então, assim, ele nutriu com Freud ali um relacionamento bem interessante. Enfim, esse foi o início dele aí na trajetória da psicologia, né? Depois de Freud, ele foi conhecendo outros pensadores, outras ideias, né, diferentes da psicanálise. Ele teve contato aí com a fenomenologia. E aí ele foi criando, né, suas próprias ideias até desenvolver a sua própria teoria, que é a logoterapia. Eu diria, assim, que Frankl, mais do que a sua teoria em si, né, aqui no Brasil ele ficou mais conhecido como aquele que sobreviveu a 4 campos de concentração lá no período da Segunda Guerra Mundial. Porque, assim, esse livro que eu li, né, Em Busca de Sentido, ele vai trazer justamente o relato de Frankl desse período onde ele estava lá preso, né, como prisioneiro nos campos de concentração. Então ele vai contar, né, como que era o trabalho daqueles prisioneiros naqueles campos, né, algo assim, gente, totalmente desumano, né, algo que choca a gente, tamanhas as barbáries que a gente lê ali na descrição de Frankl. Desde como eles mantinham ali os prisioneiros, a forma como eles eram tratados, sabe? A alimentação que eles recebiam. É pesado de ler, sabe? E mesmo assim, passando por tudo isso, eles ainda tinham que manter ali uma aparência, né, saudável, de que estava ali bem apresentável, pronto para o serviço. E se fosse ali detectado algum problema nesses prisioneiros, eles simplesmente eram descartados, né, considerados como inúteis para o serviço. Então eles simplesmente, literalmente, eram descartados, né, como uma simples folha de papel que não serve mais, a gente amassa e joga no lixo. Então, assim, gente, é um livro que eu acho que todo ser humano deveria ler, né, independente se é da psicologia ou não. É para todo mundo, porque, assim, a gente tira muitas lições valiosas, sabe, dessa leitura. A gente aprende a olhar para as coisas que a gente tem e valorizar,
né? E assim, as reclamações muitas vezes que a gente tem aqui são isso perto do que Frank e os outros prisioneiros que estavam lá com ele passaram naqueles campos de concentração. Então, assim, é algo pra gente pensar mesmo, refletir sobre nós mesmos, né? Então, voltando aqui pro livro, né? Ele conta algumas histórias, né, de alguns prisioneiros que estavam lá com ele, de coisas que ele percebia, né? Como, por exemplo, assim, pessoas que conseguiam se manter ali firmes, sabe? Até o final, sem desistir, apesar de todos os pesares, né? Daquela vida no campo de concentração, eram justamente as pessoas que tinham ali um motivo maior, sabe? Que tinham um sentido. Algo que fazia com que elas conseguissem manter o foco e não se entregassem para morrer mesmo, sabe? E ficassem ali firmes até o fim. Então, essas pessoas que tinham esse tipo de motivo, esse sentido maior, eram as que conseguiam chegar até o final. Ele usa uma frase, né, no livro, que é do filósofo Nietzsche, que é assim, uma frase muito forte, muito marcante, né, que diz assim: quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Então, assim, gente, isso é só isso aqui do livro, tá? Vale a pena a leitura, leiam, que assim, vai enriquecer muito a vida de vocês como seres humanos, tá? Eu vou deixar o meu link da Amazon aqui na descrição para vocês comprarem por ele, tá bom? Vale super a pena, acredita em mim. Bom, mas do que se trata então essa teoria de Viktor Frankl, né? O que seria a logoterapia? Gente, eu vou falar de uma forma mais resumida, tá? Sem aprofundar muito. Até porque eu, assim, comecei a estudar a logoterapia tem pouco tempo, né? E nem é pela faculdade, porque não tem na grade da minha faculdade logoterapia. Inclusive, na maioria das faculdades, no Rio de Janeiro, pelo menos, que eu pesquisei lá, não tem logoterapia na grade, então a gente precisa estudar mesmo por fora na maioria das vezes. Então, assim, eu tenho feito isso. Logo depois que eu li esse livro, né, Em Busca de Sentido, que foi o primeiro, eu já me interessei, né, tanto que eu fui atrás de outras leituras de Frankl. Então, atualmente, eu estou lendo a segunda obra, né, de Viktor Frankl, que é A Vontade de Sentido. Conforme eu for lendo e estudando e me aprofundando mais nos termos e tal, nas técnicas, eu pretendo trazer também mais conteúdos relacionados a isso aqui pro canal, tá? Porque realmente foi algo que particularmente me chamou bastante atenção. Eu me conectei muito, sabe, assim, com os conceitos da logoterapia. Fez muito sentido pra mim. Então eu pretendo sim trazer mais coisas sobre isso aqui pro canal em breve, tá bom? Bom, mas então vamos lá. O que é logoterapia, né? Ela é simplesmente uma teoria psicológica, assim como a psicanálise, a cognitivo-comportamental, a gestalterapia, né? Ela também é uma das abordagens da psicologia. Como uma abordagem, né? Ela vai possuir a sua visão de homem, a sua visão de mundo, a sua visão de patologia, né? O que ela considera doença ou não. Uma teoria bem completa que possui métodos e técnicas. Ela é considerada a terceira grande escola de Viena, ficando atrás da psicanálise de Freud e da psicologia individual de Adler. E qual é a ideia central da logoterapia? A gente pode dizer que existe um tripé que sustenta essa teoria, que é, primeiro, a logoterapia vai dizer que a vida sempre pode ter um sentido. Segundo, para a logoterapia, o ser humano tem uma vontade de sentido, ou seja, algo na nossa natureza que nos move na direção de um sentido. E terceiro, ela vai dizer que nós somos livres na nossa jornada existencial para buscar um sentido. Daí o próprio nome, né? A gente tem lá o logos, que vem do grego, que significa sentido. Logo, a logoterapia seria a terapia do sentido, ou a terapia a partir do sentido da vida. E quando a gente ouve isso pela primeira vez, a gente pode, sem querer, acabar interpretando de uma maneira equivocada. No sentido de, tá, então Viktor Frankl está querendo dizer que todo mundo tem que achar um sentido, um propósito de vida. E na verdade não é sobre isso. Não é sobre encontrar um propósito na vida. Então aqui a gente precisa fazer uma rápida distinção entre o que é propósito e o que é sentido segundo a teoria da logoterapia. O propósito estaria mais ligado a algo que eu vou encontrar mais à frente, sabe? Algo que eu vou lá na frente alcançar, como uma espécie de missão na vida e tal. Já o sentido que Viktor Frankl fala
não está necessariamente ligado a algo que está adiante de mim, algo assim que eu vou encontrar lá na frente, sabe? Por exemplo, se a gente pensar no caso de uma pessoa que está ali com uma doença já em estado terminal, né? A pessoa tá ali, não tem mais o que fazer, ela vai morrer muito em breve. Essa pessoa, gente, ela não tem como esperar para encontrar um propósito de vida lá na frente, porque ela já não tem mais essa chance, né? Ela já está diante da morte. Mas ainda assim, diante dessa situação, dessa circunstância, essa pessoa pode sim ter um sentido. Então a gente pode dizer que o sentido é possível mesmo se não houver um propósito. Claro que pode ser também que sentido e propósito se alinhem, né? Mas não é uma regra, entende? E além disso, o sentido ele também não precisa estar ligado a algo assim grandioso, sabe? Como acabar com a fome no mundo, correr uma maratona, fazer sucesso, virar um super YouTube, né? Ganhar muito dinheiro, enfim, não é sobre isso. Victor vai dizer que cada um vai ter a sua realização pessoal. O sentido, ele é algo pessoal, particular de cada um. E ele pode ser encontrado nas coisas mais simples do dia a dia. E ele também é muito dinâmico, ou seja, ele muda de pessoa para pessoa, de fase para fase da vida, né? Por exemplo, hoje o meu sentido pode ser estudar psicologia, mas lá na frente esse sentido ele pode mudar, ele pode ser outro, né? Então assim, não existe um sentido único, existem sentidos. E outra coisa, ele também pode ser simultâneo. Eu posso ter numa fase só da minha vida vários sentidos diferentes, né? Eu não preciso ter um sentido para cada época da minha vida, entende? Então assim, é bem diferente dessa questão de propósito, de ter um sentido na vida, algo que eu particularmente, assim, pensei durante boa parte da minha vida, né? Que eu tinha um sentido para minha vida e que eu teria que encontrar aquele sentido para ser feliz, para viver. Mas estudando a logoterapia, eu vi que não é bem assim, né? Que esse sentido que Viktor Frankl traz não está ligado a um sentido só, a um motivo só para viver, né? Mas ele fala de sentidos no plural, coisas que a gente faz hoje que geram em nós sentido, né? Que faz a gente se sentir ali vivo, humano, né? Então assim, eu acho isso muito bonito, sabe? E isso é uma das coisas que tem me impulsionado a estudar cada vez mais a logoterapia. Ponto que também me chamou muita atenção é que assim, antes de Frankl se tornar prisioneiro lá nos campos de concentração, ele já tinha criado a logoterapia. Ou seja, muitas pessoas, né, entendem isso de uma forma errada, acham que ele criou a logoterapia enquanto ele estava preso nos campos de concentração, mas na verdade não. Ele criou bem antes de ir preso, né, como prisioneiro para lá. A logoterapia veio primeiro, depois ele foi para o campo de concentração. Ou seja, ele estava falando lá na teoria que a vida sempre pode ter um sentido. E aí, em determinado momento da sua vida, ele se vê preso num campo de concentração, sem, assim, qualquer esperança. E aí, a vida continua tendo sentido mesmo nessas condições? Ou seja, ele foi desafiado a colocar suas próprias ideias à prova. Ele foi o que os estudiosos, né, chamam de um logo vivente. Ele comprovou na prática a sua própria teoria. Afinal de contas, se a vida sempre tem um sentido, ela também deveria ter sentido mesmo ali naquela condição trágica em que ele se encontrava. E, né, gente, pensar sobre isso, assim, acaba trazendo um peso a mais para sua teoria, porque, assim, o cara testou e aprovou literalmente na sua carne a sua própria teoria. Então isso para mim me chamou bastante atenção enquanto eu estava ali lendo esse livro. Então, bem resumidamente mesmo, a ideia da logoterapia é essa. Então, como eu falei para vocês, né, eu quero me aprofundar mais nos meus estudos, né, da logoterapia e quero trazer mais conteúdos aprofundados aqui pro canal. Eu realmente me identifiquei muito com as ideias de Frankl. Então, à medida que eu for estudando, me aprofundando mais nos conceitos da logo, vou trazer tudo pra cá pra compartilhar com vocês, tá bom? Hoje a ideia foi só dar uma pincelada mesmo nos pontos principais, na visão geral do livro, para instigar vocês a lerem também. Espero que eu tenha conseguido fazer isso. Me diz aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre a logoterapia, sobre Viktor Frankl, se você já leu esse best-seller, né, Em Busca de Sentido. Se você ainda não leu, comenta aqui se você ficou interessado, se você foi estimulado a querer ler também. Lembrando que o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então eu termino esse vídeo deixando para você a seguinte pergunta: se
se a vida sempre pode ter um sentido, você já encontrou o sentido da sua vida ou os sentidos? Pensa sobre isso e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e até lá!